Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Tiago está bem ali no finalzinho, próximo de Apocalipse. Tiago, capítulo 3. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Passa uma Bíblia aí para o João acompanhar aqui, essa do John Wesley. Passa para o João ali, filho. Tiago, capítulo 3. Vamos ficar de pé quando os irmãos encontrarem. Tiago, capítulo 3, está no finalzinho da Bíblia, viu? Antes de Apocalipse. Antes de Pedro. Diz assim o versículo 2. Versículo 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, te louvamos mais uma vez, te glorificamos, te exaltamos nessa noite. Fala conosco através da tua palavra, Espírito Santo. Fala com a tua igreja através da tua palavra, Deus. Meu Deus, que a tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, nessa noite trabalhar, falar aos nossos corações, porque o Senhor tem liberdade. Em nome de Jesus Cristo. O que crê, diga amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, Tiago, o apóstolo de Jesus, e Tiago aqui também era o irmão de Cristo, né? Era o irmão de Cristo, meio irmão de Jesus, porque era filho de Maria e José. Então Tiago, ele escreve aqui, ele fala aqui sobre as consequências que temos ao falar, a falar precipitadamente. E aqui ele fala sobre a língua, porque o versículo 1 diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então ele está falando assim: olha, se você quer ser mestre, se você quer ser algo ou alguém acima do que você tem que ser, ou você almeja ser, aquilo que você quer ser, você vai ser cobrado por aquilo que você quer ser. Por exemplo, o irmão ele é músico, ele vai ser cobrado dentro da música: ô irmão, você errou o tom, você errou o acorde. Então ele vai ser cobrado dentro daquilo, o pregador vai ser cobrado dentro daquilo que ele está falando. Então, quando a Bíblia diz aqui: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos muito mais duro juízo. E é verdade. Todas as vezes que nós, todas as vezes que nós queremos ou almejamos ou buscamos algo além daquilo que de nós mesmos, nós vamos ser cobrados por aquilo. E o versículo 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Amém? Olha o que diz o capítulo 1, o versículo 4. Capítulo 1 e versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Está acompanhando aí, irmãos? É uma folha para trás, viu? Nós estamos no capítulo 3 de Tiago. Você vai voltar uma página, auxilia os irmãozinhos. Capítulo 1, versículo 4 de Tiago. Nós estamos em Tiago. Capítulo 1, versículo 4 diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, o que é que Tiago está falando aqui?
Ele está falando aqui: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então nós temos que ser perfeitos, amados, no nosso falar, no nosso andar, no nosso agir, no nosso comportamento, em tudo. Olha o versículo 19, do capítulo 1. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Está vendo? O que é que ele está falando? Todo homem, portanto, meus amados irmãos, toda pessoa, seja pronto para ouvir. Nós temos que ouvir mais do que falar menos, ou ouvir mais e falar menos. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca para isso. É para ouvir mais e falar menos. Tardio para falar e tardio para se irar. Então, nós temos um hábito, eu acredito que todos nós temos aquele hábito de ser aquela pessoa que fala mais do que a boca, né? E quando falamos, magoamos, prejudicamos alguém sempre. Então, por isso que o apóstolo está falando: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Nós temos que estar pronto para ouvir. Ouvir primeiro, pensar antes de tomar decisões, porque ele fala tardio para falar. Nós temos que ouvir, mas nós temos que ser tardio para falar, tardio para se irar. Porque quando você ouve e você debate logo na sequência, você não parou para ouvir a pessoa, você não parou para ouvir o que aquela pessoa ia falar, você muitas das vezes tomou a palavra e falou o que você pensou, porque por isso que ele está falando aqui: seja tardio para falar, porque falamos antes da hora, falamos precipitadamente, falamos fora do contexto e muitas das vezes nos iramos. Olha o versículo 26, do mesmo capítulo 1. Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, é isso que Tiago está falando: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Precisamos refrear a nossa língua, parar para pensar antes de falar, para não magoar, para não escandalizar, para não prejudicar, para não caluniar, para não difamar e para não mentir. É isso, é a instrução que o apóstolo Tiago dá nesta carta. Precisamos pensar antes, precisamos ouvir antes, para saber se aquela pessoa está com a razão, para nós não magoar a pessoa e a gente não ferir a pessoa. Falar pouco, querido, é um dom que quase que ninguém tem. Falar pouco é um dom que quase ninguém tem. Por isso o apóstolo Tiago diz: quem consegue fazer isso está perto da perfeição. Não foi isso que ele falou lá no capítulo 3 que nós lemos? Quem consegue fazer isso está próximo à perfeição. Capítulo 3, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito. Então a própria Bíblia já fala que nós tropeçamos em muitas coisas. A Bíblia já sabe que nós somos errados, nós erramos, nós somos pecadores, erramos constantemente. É por isso que ele fala: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Nós estamos errando em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito. Então nós não somos perfeitos, erramos, tropeçamos, mas temos que vigiar, nos policiar para saber o que estamos falando ou onde estamos tropeçando. Aí ele fala aqui no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 19, né? Que nós já lemos. Portanto, meus amados irmãos,
todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. As palavras do Salmo 141, queridos, ela diz assim, ó: põe, guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. Põe, guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Por que isso? Porque o salmista está falando isso. Põe, guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Quando o salmista fala isso, é porque ele sabe que da nossa boca procede bênçãos e maldição. Ele sabe que da nossa boca procede bênçãos e também ao mesmo tempo maldição. A boca que abençoa é a boca que amaldiçoa. Como é que pode? É por isso que o salmista está falando: põe, guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Precisamos, queridos, vigiar os nossos lábios, precisamos vigiar a nossa boca, precisamos vigiar o que vamos falar, o que vamos pronunciar, porque quando você fala sem pensar, você magoa, e depois que a palavra sai, ela não volta mais. Depois que a palavra é lançada, ela não volta mais, queridos. Então, nós precisamos estar atentos com as palavras que vai sair da nossa boca. E tudo isso demonstra o exercício de vigilância que devemos fazer todos os dias. É um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Qual é o exercício? Falar para Deus: Senhor, guarda os meus lábios, guarda a minha boca. Eu não quero falar palavras torpes, eu não quero falar palavras de maldição, mas eu quero abençoar as pessoas. Eu quero abençoar as vidas que estão à minha volta. Eu não quero levantar calúnia, nem falso testemunho contra as pessoas, mas eu quero que a minha boca seja um manancial de águas vivas, um manancial de bênção, para que dela saia o perfeito louvor, a perfeita adoração. Aí eu pergunto para vocês, nós temos cuidado da nossa palavra? Nós temos cuidado da palavra que sai das nossas bocas? Nós temos vigiado as palavras que nós temos se pronunciado? Vamos refletir alguma coisa dentro desse texto e contexto que nós estamos ministrando nessa noite. Nós precisamos ter cuidado com as comparações, amados. Nós precisamos ter cuidado com as comparações. Olha o que diz a palavra em Marcos, capítulo 1. Eu não sei quantos podem ir acompanhar lá, mas eu vou lendo para vocês. Se vocês não acompanharem, vocês escutem. Os que puderem acompanhar, Marcos, capítulo 1, no versículo 22, diz assim: Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, nós temos que ter o máximo de cuidado com as comparações, queridos. Com as comparações. Jesus, ele ensinava a doutrina com quem tem autoridade, não como os escribas. Graça e paz, amados. Encontrou, irmãos? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 22. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Primeira coisa que aprendemos: nós precisamos ter cuidado com as comparações. Comparar as pessoas. Fulano é do jeito, ciclano é do jeito. Cada pessoa tem o seu modo de agir. Cada pessoa, ele consegue, a vida dele é diferente da do outro. O irmão Hélio é de um jeito, a irmã Marilena é do outro. Às vezes nós queremos que a pessoa acompanhe o nosso ritmo, e nem todos têm um ritmo igual, né? Nem todos têm o mesmo ritmo. Por isso que ele está falando aqui sobre o cuidado com as comparações. Jesus ensinava com autoridade diferente dos escribas.
Aí, Mateus, no capítulo 7, no versículo 28 e 29, diz assim, ó, olha o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então você veja a questão da comparação, amados. A questão da comparação. O versículo 28 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, a multidão se admirou do seu ensinamento, a multidão se admirou daquilo que Jesus estava ensinando para as pessoas. E aí veio outra pessoa e fez uma comparação, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então veja que Jesus ensinava de uma maneira, os escribas ensinavam de outra maneira. Jesus ensinava a doutrina correta, e os escribas com certeza ensinavam uma doutrina diferente, mas as pessoas se admiravam com o ensinamento de Cristo, com a doutrina de Jesus, com o que Jesus estava ensinando, estava passando. Então, queridos, a linguagem de Jesus era incomparável em relação a qualquer outra pessoa. O que Jesus ensinava era incomparável do que qualquer outra pessoa. O que Jesus ensinava atraía as pessoas. As pessoas eram atraídas pela autoridade que Cristo tinha, pela autoridade da palavra, pela autoridade do ensinamento, da doutrina que o Senhor ensinava, pois jamais alguém falou como este homem. Aonde Jesus passava, as pessoas eram impactadas pelo ensinamento, pela palavra, pela doutrina que ele ensinava para aquelas pessoas. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. João 7,46, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46, diz: responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Está vendo? Nunca homem algum falou assim como este homem. Quem era este homem? Jesus. O que era que ele estava ensinando que as pessoas não ouviram falar? Do reino de Deus, do céu, de arrependimento, de salvação. Jesus veio pregando: arrependei-vos dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. E as pessoas se maravilhavam com aquilo, porque Jesus estava apontando para o céu. Jesus estava apontando para a salvação da alma. E é o que nós temos que fazer, queridos: buscar a salvação das nossas vidas, das nossas almas. Foi o que nós pregamos hoje de manhã na irmã Ivone. A irmã Ivone esteve conosco hoje aqui na escola bíblica, na escola dominical. Trouxe a irmã Lourdes, estava junto também. Glória a Deus. Então é isso que nós temos que ensinar: o caminho do céu, o caminho da salvação. Foi o que Jesus ensinou. E as pessoas se maravilhavam quando Jesus abria a boca e falava para aquela multidão: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A salvação está próxima. E hoje nós continuamos pregando essa mesma mensagem para cada um de nós que estamos aqui: arrependei-vos dos nossos pecados, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Os acontecimentos estão aí mostrando para todos que Jesus está voltando, mas nem todos querem. Por isso o cristão deve ter cuidado ao utilizar comparações. Dependendo do contexto, do lugar, uma palavra pode tomar significado diferente, amados, sendo entendida até mesmo com sentido pejorativo. Então precisamos selecionar as palavras que nós vamos falar, que nós vamos conversar com as pessoas, porque talvez as palavras ferem, as palavras machucam, as palavras desprezam, as palavras, você consegue perder a amizade por causa de palavras, porque às vezes você não colocou a palavra certa
no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Então, vamos se atentar para aquilo que nós vamos falar. Segunda coisa que aprendemos, precisamos escolher as palavras. Amém? O primeiro ponto, nós falamos sobre comparação. Não comparar as pessoas, né? Não fazer comparações das pessoas, porque cada pessoa tem o seu jeito de ser. Tem uns que é quietinho, outros é agitado, outro é manso, outro é bravo, outro é de um jeito, outro é do outro. E nós temos que entender as pessoas, porque nem todos é igual, né? Você tira por uma família. A família tem, a irmã Tamires tem 4 filhos, todos 4 talvez sejam diferentes do outro, e são irmãos, pai, filho do mesmo pai e mesma mãe. A mesma coisa os irmãos, né? Dentro da nossa casa tem um que é mais quietinho, outro é mais agitado, outro é assim, todos filhos do mesmo pai e mesma mãe. Então nós não podemos comparar as pessoas pelo jeito que ela é, né? Temos que comparar como Jesus, tipo assim, foi comparado. Jesus ensinava as pessoas, e as pessoas viram em Jesus uma pregação diferente, um ensinamento diferente dos escribas, dos fariseus. E aqui nós aprendemos outra coisa. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Está vendo? A nossa palavra, ela tem que ser como um sal. Se você coloca sal demais na comida, vai salgar. Se você coloca sal de menos, vai ficar sem sabor. Então a nossa palavra tem que ser assim, temperar igual o sal. A dona de casa já sabe, né? Está fazendo ali uma comida, já sabe põe aquela colher ali, pega, dá a conta certa, já é prática. Assim tem que ser a palavra que sai da nossa boca, temperada, para não magoar a pessoa, para não ofender a pessoa, para não deixar aquela pessoa triste, mas aquela pessoa ser abençoada com a palavra que nós temos. Eu tenho certeza que a irmã Lourdes saiu da sua casa abençoada. Eu tenho certeza que a irmã Lourdes saiu da sua casa. Por quê? Porque é assim que nós temos que receber as pessoas. É assim aonde nós formos, as pessoas têm que ver algo diferente em nossas vidas. A Ivone trouxe ela até aqui de manhã, apresentou a nós, nós oramos junto com ela. Isso é o primeiro sinal de uma pessoa que ama a Deus, que quer ver o bem de outras pessoas, é mostrar o caminho da salvação para a pessoa. Ela podia ter deixado ela na casa dela, conversado lá. Não, vamos ali na igreja, vamos com o seu pastor, vamos lá, vamos orar junto com você. Então isso é importante, irmãos. Isso é você levar para a pessoa uma palavra temperada com sal, como sal. Isso tem que ser a nossa palavra. Escolher as palavras de acordo com a ocasião e o lugar, indispensável para manter bons relacionamentos. A palavra mantém bons relacionamentos. Você fica conversando horas e horas com a pessoa, trocando ideias, trocando palavras, porque é um relacionamento saudável, né, irmãos? Eu tenho certeza que quando você senta, quando você vai conversar com uma pessoa, você conversa com aquela pessoa, palavras boas. Se a pessoa chegou para desabafar com você, você vai levar uma palavra de esperança para aquela pessoa, uma palavra de fé. Você não vai jogar aquela pessoa mais para dentro do buraco, não. Você vai conversar com aquela pessoa: olha, fulano, vamos orar juntos, vá para a igreja. Jesus, ele tem um propósito na sua vida. Nós precisamos buscar o Senhor. Mas se chega até você jogar a pessoa para baixo, aquela pessoa vai cada vez mais para o buraco. Então nós temos que ter palavras agradáveis, com sabedoria. Precisamos mostrar postura cristã com palavras e tomar cuidado com que tem que ser utilizado essas palavras. Nós temos que ter cuidado com o que vamos falar, com o que vamos falar para essas pessoas. Amém? E em Colossenses no capítulo 3, no versículo 8 diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena.
do vosso falar. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Nós temos que eliminar da nossa vida, da nossa boca, dos nossos lábios, o que? Como diz Paulo escrevendo aos Colossenses: tire a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem obscena do vosso falar. É isso que Paulo está ensinando a essa igreja. Essas palavras, irmãos, elas não podem estar na nossa boca. Essas palavras não podem sair dos nossos lábios. Não pode, uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Então da nossa boca não podem sair palavras dessa natureza, porque nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. Nós podemos até ficar nervoso, nós podemos até, mas palavras maldosas não podem sair das nossas bocas, né, irmãos? Você pode até ficar nervoso com o filho, gritar com o filho, vem para cá, senta aqui, puxa aqui, mas diferente de você amaldiçoar. Da nossa boca tem que sair bênção, da nossa boca tem que sair bênção. Por que tem muitos filhos aí que vivem hoje debaixo de maldição? Porque a boca do pai, a boca da mãe é maldição para a família dele. E nossa boca tem que ser bênção. Da nossa boca tem que sair palavras de amor, de paz, de bênção para os nossos filhos e para os outros também. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim, ó, Efésios 4, 22, olha o que diz: que tanto o trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Está vendo? O que é que Paulo está falando aqui também aos Efésios? Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem, quando nós éramos do mundo, nós se corrompíamos. O velho homem se corrompe pelo engano do mundo, pelas coisas do mundo. Então Paulo está falando aqui que quanto ao trato passado, quando era no passado, quando nós vivíamos no passado, nós despojávamos o velho homem, nós vivíamos o velho homem, nós gostávamos de tudo isso que o mundo hoje gosta, e era normal para nós víamos como normalidade. O versículo 29 diz, nós estamos no capítulo 4 de Efésios, versículo 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Olha que palavra abençoada. Olha o que Paulo está falando aqui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavra que não abençoa, é palavra que não presta, é palavra que não edifica a vida de ninguém, é palavrão, é xingamento, é esse tipo de coisa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. As pessoas que estão te ouvindo têm que ouvir palavras saudáveis, têm que ouvir palavras de esperança, tem que ouvir palavra de ânimo, tem que ouvir palavra do céu, palavra bíblica, palavra que vai colocar a pessoa de pé. Mas a pessoa chega para você, a pessoa já está caída, e você vai derrubar mais a pessoa, então você não está sendo um cristão, você não está sendo um homem ou uma mulher de Deus. Nós não estamos sendo servos do Senhor, nós estamos sendo religiosos. Aí o versículo 31: toda a amargura e ira, olha aí, toda a amargura e ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malicência sejam tiradas de vós. Tudo isso seja tirado de vós. Ele diz aqui: toda amargura e cólera. O que é cólera? Mentira.
O que é ira? Raiva, ódio, rancor, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. O que é malícia? Que tende a fazer o mal. É uma pessoa de péssima índole, é uma pessoa maldosa. Você está vendo? O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós nessa noite? Ele está falando toda amargura, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de vós. Essas coisas, irmãos, nós não podemos ter em nossa vida, não. Essas coisas não pertencem a um cristão. Essas coisas não pertencem a um servo de Deus. Essas coisas não podem estar na nossa boca, no nosso coração, no nosso pensamento, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós já não somos mais uma velha criatura, nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo. Nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo, queridos. Assim, meu querido, como o sal não pode ser nem de mais nem de menos, nossas palavras precisam ser temperadas e agradáveis. As nossas palavras têm que ser agradáveis. As pessoas têm que se sentir bem do teu lado. As pessoas têm que se sentir bem na tua casa. Mas infelizmente tem pessoas que não gostam de paz, não gostam de lugares que tem paz, só gostam de lugar que tem contenda, que tem fofoca, que tem desprezo, que tem ira, que tem grito, que tem birra, que tem tudo. Infelizmente, as pessoas não se colocam na posição de um servo, de uma serva do Senhor, e diz: não, eu tenho que melhorar a minha vida todos os dias, o meu caráter, a minha personalidade, a minha pessoa, o meu eu. Eu não posso ser crente só dentro da igreja, eu tenho que ser crente lá fora, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Eu tenho que ser um cristão diferenciado, para que quando eu for aconselhar alguém, da minha boca venha sair bênção, da minha boca venha sair palavras temperadas, agradáveis. Mas tem pessoas que não conseguem, irmãos, ter esse comportamento de chegar e abençoar. O comportamento é de amaldiçoar, e nós não podemos ser desse jeito. Precisamos falar somente o que edifica. O que é que edifica a vida de uma pessoa? O que é que edifica a vida de um ser humano? O mundo hoje, irmãos, aí fora, está do jeito que está, porque as pessoas hoje fazem comparação, as pessoas hoje não escolhem as palavras para falar, e as pessoas hoje não querem edificar a vida de ninguém, mas querem criticar, querem amaldiçoar, querem blasfemar contra a pessoa, reclamar, apontar, buscar coisas lá do fundo do baú da vida da gente, da vida das pessoas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17: as coisas velhas já passaram. Se eu pegar qualquer um aqui da gente, todos, começando por mim, como é que foi teu passado? Ninguém tem um passado bom. Jesus pegou aquela prostituta, queriam apredejá-la. Quem não tem pecado quer atirar a primeira pedra. Quem atirou a primeira pedra? Ninguém. Todo mundo foi embora. Por que é que, ó, quando eu faço isso, ó, João S tem pecado, ó quantos dedos tem para mim aqui, ó, eu aponto um, mas vem 3 para mim. Então não aponte. Quando nós apontamos, tem 3 apontando para a gente aqui, ó. Ninguém é perfeito. Nós procuramos melhorar dia após dia. Nós procuramos melhorar dia após dia. Porque quando nós olhamos o problema do irmão, a trave dos nossos olhos está muito maior. Talvez aquilo que você está vendo da vida do irmão é o reflexo do algueiro que fala, né? Que está no teu olho. Então, queridos, fale somente o que edifica.
Tito, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz: linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Olha que palavra. Olha que palavra, o que é que Tito, Paulo escrevendo ao nosso amado irmão Tito: linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Quando você tem uma linguagem sadia, quando você fala de amor, quando você fala de esperança, você envergonha o adversário. Sabe o que é que o adversário gosta? Quando você fofoca, quando você difama, quando você aponta, quando você fala tudo aquilo que o diabo quer. Mas quando você tem uma linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, ele vai bater em retirada. Um exemplo: eu chego na casa da irmã Ivone, eu e a Alda vamos lá visitar, tomar um cafezinho da tarde. Se eu chegar lá, irmã Ivone, vamos fazer uma oração aqui para o irmão Nelson, vamos orar aqui na sua casa, vamos orar, meu irmão, vamos sentar, vamos falar do reino de Deus, vamos falar das coisas boas que Jesus tem feito na nossa vida, vamos falar das coisas boas que Jesus tem nos proporcionado. Isso é linguagem sadia e irrepreensível. Mas quando eu chego na sua casa, irmã, quando a senhora viu aquela pessoa, como é que está? A senhora viu aquilo que está acontecendo? A senhora viu aquilo como é que está? Irmão, isso o diabo fica assim: vai, fala mais, fala mais. Ele fica batendo palma, irmão. Ele fica batendo palma, irmã Tamires, irmã Marilene. Quando nós chegamos na casa de uma pessoa para falar mal de outra pessoa, Satanás fala: é isso que eu quero, fala mais um pouquinho. É isso. Mas quando você tem linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, nós temos que envergonhar o adversário. E quem é o adversário? Satanás. Satanás é o adversário. Amém? Louvado seja Deus. Uma pessoa verdadeiramente cristã se diferencia por suas palavras. É ou não é? Uma pessoa verdadeiramente cristã se diferencia pelas suas palavras. As nossas palavras, amados, têm que ser palavras de amor. Sim, sim, não, não. Palavras que edificam, palavras que curam, que saram, que transformam. Se não tiver nada de bom para falar, é melhor ficar calado, sabendo que o que guarda a sua boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, versículo 23. Quer ver? Fala em Provérbios 21, 23, está no meio da Bíblia, depois de Salmos. Provérbios 21, 23. Olha o que o escritor, Provérbios 21, versículo 23. Olha o que diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Por que é que tem pessoas angustiadas? Por que é que tem pessoas mal-humoradas? Por que é que tem pessoas que só andam para trás igual caranguejo? Pessoas que não têm paz no coração. Por quê? Olha aí. Lê, irmão. Provérbios 21, versículo 23. Lê, irmão Hélio, bem alto. Provérbios 21, versículo 23. Olha só o que diz a palavra. Provérbios 21, versículo 23. Louvado seja Deus. Porque guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Pronto. Quando você guarda a boca e guarda a língua, isso ele está falando o quê? Quando você só fala o que é correto, só fala o que é sensato, só fala o que é louvável, só fala o que é sadio, você está guardando, como ele diz aqui, você está guardando a sua alma da angústia. Agora, quando você é aquela pessoa que só sabe fofocar, que só sabe criticar, a tua alma vive amargurada, doente, triste, sem paz, sem alegria, sem vontade de viver. Tudo é ruim. Por quê? Alma angustiada.
alma cansada, alma sofrida, alma doente, alma triste. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Amém? Louvado seja Deus, queridos. Pois existe tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo para tudo. Então precisamos, amados, ficar atento, ouvir mais e falar menos. Nós somos pessoas que Deus escolheu para abençoar vidas. Nós somos pessoas que Deus levantou para edificar vidas. No dia que eu for na casa da irmã Tamires, juntamente com a Alda, nós vamos ali para te abençoar, para orar, para estar com você falando do reino de Deus, das coisas boas do céu. No dia que eu for lá na casa do irmão Hélio e da irmã Marilene para comer aquele franguinho que eu não esqueci ainda, nós vamos lá, irmão, para louvar Deus, para glorificar o nome do Senhor, para ser bênção, não para sair de lá amaldiçoando vidas, pessoas, não, queridos, mas para ser bênção na vida das pessoas. Procure falar somente o que edifica, queridos. Cuidado para não tropeçar na língua, cuidado para não tropeçar. Estamos terminando já, queridos. Precisamos urgentemente aprender a lidar com as palavras e receber proteção de Deus contra pessoas que deixam o diabo usar sua boca. Quantas pessoas o diabo usa a vida? Quantas pessoas Satanás usa, queridos? Centenas e milhares. Porque não vigia, porque não guarda a boca, não guarda a língua. E quando nós não guardamos a boca, não guardamos a língua, Satanás entra. A Bíblia diz que a língua é um órgão pequeno, mas é capaz de botar fogo numa floresta. Ele está falando isso espiritualmente. Quando ele fala isso aí, a língua da gente tem o poder, a capacidade de matar pessoas, de destruir casamentos, destruir vidas, relacionamentos, famílias, por causa da língua, por causa da boca. O Salmo 64, versículo 8 diz: serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Salmos 84, versículo 8. Olha o que é que diz esse salmo: serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Está vendo, queridos? Veja aí, irmão, Salmo, no meio da Bíblia aí, abre aí Salmo 64, versículo 8. Olha aí o que é que fala o Salmo 64, versículo 8. É impressionante. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmo. Todos aqueles que os virem fugirão. Está vendo? Irmãos, é impressionante. Aí, olha o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 7. Para frente um pouquinho, irmão Hélio. Provérbios 18, 7. Para nós encerrar, estamos encerrando já. Provérbios 18, versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios capítulo 18, versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição. Irmãos, muito se destrói pela própria boca, muito é condenado pela própria boca, muito vai para o inferno pela própria boca, muitos estão no precipício por causa da língua, por causa da boca. Irmãos, precisamos ser servos do Senhor Jesus, precisamos honrar o nome de cristãos, para não escandalizar o reino, para não escandalizar a obra, para não escandalizar as pessoas. Olha o que diz esses salmos, o Provérbios 18, versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Está vendo, irmão? Então devemos cuidar com comparações.
Então, precisamos ter cuidado com comparações. Escolher as palavras e fale somente o que edifica as pessoas que estão nos ouvindo. Nós precisamos edificar as pessoas que estão nos ouvindo. Ouvindo só dentro da igreja? Não. Ouvindo no nosso trabalho, pessoas que nos ouvem na rua, aonde a gente vai, pessoas que nos ouvem, nossos vizinhos, pessoas que nos ouvem quando eu vou visitar alguém. Então nós precisamos, e nós temos que ter cuidado em fazer comparações. Nós temos que escolher as palavras certas para falar, somente palavras que edifiquem as pessoas que estão nos ouvindo. E deixe Deus guardar a nossa boca. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vou chamar o irmão Hélio para vir aqui, para nós terminarmos com o louvor. Irmãos, Deus pôs essa palavra no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos hoje o nosso culto e para a nossa casa cheia da presença de Deus. E guarde essas palavras, queridos. Guarde esses versículos. Coloque no seu coração. Vamos ser praticantes da palavra do Senhor. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. 147. Toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência, tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior, gratidão pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e dor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor ministrou nos nossos corações nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua palavra é viva e eficaz e fiel. A tua palavra, meu Deus, ela produz resultados, meu Pai, para aqueles que abrem o coração. Que a tua igreja nessa noite, meu Deus, abra o coração para receber a mensagem do Evangelho, essa palavra que foi ministrada, que foi pregada. Pai, em nome de Jesus, que cada um que aqui está possa ir para a sua casa hoje, cheio dessa palavra, Pai, repleto, meu Deus, avivado com tua palavra, colocando essa palavra em prática todos os dias, guardando a boca, guardando os lábios, para que esta palavra ela não venha cair como maldição em nossas vidas. A boca do tolo é a sua própria destruição, que nenhum de nós venha sermos destruídos, meu Deus, por não vigiar. Meu Deus, nós precisamos ser cristãos, seguidores de Cristo, Pai, dando exemplo por onde nós passarmos, sendo testemunho do Evangelho de Cristo, sermos exemplos da palavra do Evangelho de Cristo, aonde nós chegarmos,
Pessoas têm que ser tocadas pelas palavras de bênçãos que vêm a sair das nossas bocas. Palavras de esperança, palavras de ânimo, palavras que vêm levantar o caído, dar força àquele que está fraco. Em nome de Jesus. O que crê, diga amém. E a Deus toda glória. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos para as nossas casas, em nome de Jesus.